Fala, rapaziada, e aí, beleza? Bom, galera, seguinte, a linha dessa semana vai ser sobre função bijetora, né? Vamos relembrar o que é função bijetora que vai cair aí na prova de vocês. Primeiro que para falar sobre função bijetora, a gente não pode deixar de falar das funções injetora e sobrejetora, porque é impossível não falar sobre elas. Primeiro, o que são esses nomes aí super estranhos? Então, na verdade, isso só são classificações de funções. Então, são tipos de funções, tá? Então, a gente vai ter certas funções e algumas delas vão ser classificadas como injetoras, outras como sobrejetoras e outras como bijetoras. Ah, Alan, e se elas não tiverem nenhuma das três classificações? Aí elas só são funções sem classificações, tudo bem? Tá bom, mas o que é uma função injetora e uma função sobrejetora? Vamos lá. Vou imaginar que você tem aí dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Lembrando que uma função ela depende, né, de um conjunto de saída e um conjunto de chegada. Ok. Aí vamos imaginar agora que você tenha 3 elementos nesse e 4 elementos nesse aqui. Beleza? E aí, ó, esse aqui está associado a esse aqui. Esse está associado a esse e esse está associado a esse aqui. Percebe que cada um desses elementinhos aqui, ó, está ligado a apenas um elemento de lá e que todo mundo da imagem, que são esses elementos aqui que eu circulei, cada um deles só tem um elemento do domínio ligado a ele. Toda vez que isso acontece, a gente classifica a função como injetora. Ou seja, uma função vai ser injetora quando todos os elementos da imagem só possuírem um elemento do domínio ligados a ele, tá? Então, por exemplo, quando você tem aquele caso assim, ó, que você tem esse elemento indo aqui e esse elemento indo aqui, isso aqui já não é mais uma função injetora, tá? Por quê? Porque você tem dois elementos do domínio com a mesma imagem, ok? Na injetora, cada imagem é única de apenas um elemento do domínio. Perfeito? Alan, e a sobrejetora? Vamos lá. Agora imagina o seguinte, você tem aí os mesmos conjuntos A e B. Perfeito? E agora você tem aqui 3 elementos e aqui você tem 3 elementos também, vamos dizer. Não, vamos dizer que aqui você tenha mais um, tá? Você tem 4 aqui no domínio. E aí aqui, vamos supor que esse aqui está ligado a esse está ligado a esse aqui está ligado ao do meio e esse aqui também está ligado a esse último aqui. Percebe que isso é uma função, porque cada um desses elementos aqui está ligado a apenas um elemento da imagem, tá? Não tem nenhum elemento do domínio ligado a duas imagens. E repara que aqui o conjunto imagem, que é composto por esses 3 elementos que eu acabei de circular, ele é exatamente igual ao contradomínio. Toda vez que isso acontece, a nossa função é sobrejetora. Perfeito? Então, a função sobrejetora vai ser toda função que o conjunto imagem é exatamente igual ao conjunto contradomínio. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. Perfeito? E repara que essa função que eu acabei de colocar aqui, ela não é uma função injetora. Por que ela não é uma função injetora? Porque você tem esse último elemento aqui e esse primeiro elemento sendo ligados na mesma imagem. Então, você tem uma imagem que tem 2 elementos do domínio ligados a ela. E repara que essa primeira função ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque nesse caso, sobrou um elemento. Se sobrou um elemento, o conjunto imagem já é diferente do contradomínio. Então, por isso que ela não é sobrejetora. Alan, e tem como ela ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo? Sim. Quando isso acontece, ela é chamada de bijetora. Tudo bem? Então, quando essas duas coisas aqui acontecem ao mesmo tempo, aí a gente chama a função de bijetora. Perfeito? Vou mostrar um exemplo para vocês agora. Imagina que você tem aqui, ó, 2 conjuntos A e B. A e B. Aqui você tem 3 elementos e aqui você tem 3 elementos. Vamos supor que esse primeiro elemento venha para esse último, esse aqui vai lá para o de cima e esse do meio vai no do meio. Tanto faz aí a ordem que cada um está sendo ligado.
Bom, primeiro vamos analisar o seguinte. Repara que o conjunto imagem, que é composto por esses 3 elementinhos aqui, ele é exatamente todos os elementos do domínio. Então, se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, então ela é sobrejetora. Então, ela é sobrejetora por quê? Porque tem a imagem igual ao contradomínio. Agora, olha para o domínio. Olha para esses 3 elementinhos aqui. Repara que cada um deles está ligado a apenas uma imagem e que cada uma das imagens só tem um elemento do domínio ligado a ele. Então, não tem nenhuma imagem que tenha 2 elementos do domínio ligados a ela. Ou seja, quando acontece isso, quando não tem nenhuma imagem que tenha 2 elementos do domínio, então ela é uma função injetora. Ou seja, se ela é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então a gente vai poder chamar essa função aqui de bijetora. Tudo bem? Uma função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo prático disso? Imagina a seguinte situação. Você é um cara que gosta muito de jogar games, tá bom? E como um cara que gosta muito de jogos, você conhece as plataformas gamer. Então, eu vou colocar aqui, ó, o conjunto das plataformas gamer. E aí aqui tem a Steam, que você deve conhecer, tem a PSN, tem a Xbox Live, sei lá como é que é, tem aí a conta da Epic, enfim, você tem diversas contas aí de plataformas gamer, tá bom? E aqui tá você, no conjunto de pessoas que jogam, tá? Vou chamar de conjunto A. E aí, vamos lá. Cada uma dessas plataformas aqui está representando a sua conta Steam, a sua conta PSN, a sua conta Xbox, tudo bem? Então, eu vou associar cada conta ao seu dono. Então, você tem lá a sua conta da Steam. Você também tem lá a sua conta da PSN. Você tem lá a sua conta do Xbox. Você tem lá a sua conta da Epic. Enfim, eu estou associando todas as contas que te pertencem a você. Tudo bem? Repara o seguinte. Repara que cada elemento aqui do domínio, ó, está ligado a você, né? Que é a única imagem ali. Porém, essa imagem, ela tem vários elementos do domínio ligados a ela. Se ela tem vários elementos do domínio ligados a ela, ela não é injetora. Se ela tem vários elementos do domínio ligados a ela, ela não é injetora, tá? Essa função, ela não vai ser injetora. Por quê? Porque ela tem diversos elementos ligados a ela. Só que repara o seguinte, repara que no conjunto A lá só tem você, né? Então você é o único elemento ali. Ou seja, já que esse carinha é a imagem e que ele é o único elemento do domínio, então nesse caso aqui o contradomínio é igual à imagem. E toda vez que o contradomínio é igual à imagem, a gente tem uma função sobrejetora. Ou seja, esse exemplo aí, a gente acabou de achar um caso, né, de uma função que não é injetora, mas é sobrejetora. Logo, ela não é bijetora. Por quê? Para ela ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ah, Alan, e quando que é bijetora? Imagina aí que você tenha uma turma de 20 alunos, 10 meninas e 10 meninos. Então, vou colocar aqui o conjunto de meninas e aqui o conjunto de garotos, tá? Só para não botar MM de menino e menina, vou botar meninas e garotos. Ok. Então, vamos dizer aqui que você tinha lá 20 alunos, né? Então, você tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, finge que tem 12 alunos, tá? 6 alunos aqui e 6 alunos aqui. E foi o que coube no meu desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui 6. Pronto. 6 alunos e 6 alunas. E aí, você vai ter aí uma apresentação de festa junina, tá? Aonde cada menino vai dançar com uma das meninas lá na dança de quadrilha lá do São João. Ok. E aí a gente vai formar casais. E aí vamos dizer que esse menino dançou com essa menina. Que essa menina dançou com esse garoto, que essa menina dançou com esse garoto aqui, com esse aqui dançou com esse aqui, essa aqui dançou com esse aqui e essa aqui dançou com esse aqui, tá? Ou seja, todos os meninos aqui, né, todos os garotos, têm um par lá das meninas. Ou seja, todos os garotos fazem parte da imagem dessa função. Só que eles são exatamente o conjunto inteiro lá do contradomínio, né? Ou seja, que o contradomínio é igual à imagem de novo.
Quando isso aqui acontece, a função ela é sobrejetora. Ok. Então, a gente já sabe que essa função ela é sobrejetora. Agora, será que ela é injetora? Para ela ser injetora, cada uma dessas imagens aqui só pode estar ligado a um elemento do domínio. E aí, repara o seguinte, ó, esse menino só tem essa menina aqui como imagem. Esse segundo menino só tem essa menina aqui. Esse terceiro menino só tem essa menina aqui. Esse quarto menino só tem essa menina aqui. Ninguém dança com duas meninas, né? Esse tem esse e aquele tem aquele. Ou seja, todos os elementos da imagem só tem um elemento do domínio. Então, essa função ela também é injetora. Opa! Então, nesse caso, eu tenho uma função sobrejetora e uma função injetora. Então, significa que ela é bijetora. Sacou? Ah, Alan, e se ao invés de 12 alunos fossem 13? Se tivesse lá mais um garoto ali, mais um menino que ficou sem par. E aí? Ele ficou sozinho. Essa função continuaria sendo bijetora? E aí eu vou dizer que não, ela não continuaria sendo bijetora. Por quê? Porque quando sobra um menino aqui, ela continua sendo uma função, tá? Porém, a imagem, ó, que são esses vermelhinhos que estão circulados, não é igual ao contradomínio. A imagem passa a ser diferente do contradomínio. Então, isso aqui passa a não acontecer mais. Se isso passa a não acontecer mais, ela deixa de ser sobrejetora. Se ela deixar de ser sobrejetora, ela deixa de ser bijetora. Tudo bem? Bom, galerinha, então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, pode me procurar no Instagram ou no meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade, só não fiquem com dúvidas, tá bom? Boa prova e semana que vem a gente tá junto de novo. Valeu, beijinho.